Santo, Ele possa pegar você, em nome de Jesus. Amém? Como é que vocês estão de frio? A palavra de Deus diz: orai para que o Senhor não venha no inverno. Se Jesus vier no inverno, vai complicar para alguns aí, né? Vamos lá, queridos. Vamos para a palavra. Hoje nós vamos falar sobre árvores, frutos e raízes. Vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 8 ao 11. E depois vamos mergulhando. Senhor, nós te louvamos, te adoramos por essa noite. Te adoramos por esse momento, por esse tempo tão glorioso que temos para estar na tua presença. Nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Venha ministrar o nosso espírito, Senhor, para que possamos ouvir e entender a tua palavra e por ela sermos grandemente abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá então. Árvores, frutos, raízes. Se você não encontrou ainda aí na sua Bíblia, dá uma procurada, que nós vamos ler. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler até o 11, tá? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Vamos lá. João Batista está dando testemunho de Jesus. Talvez aí na sua Bíblia, nesse texto aí, lá no título que alguém colocou, talvez esteja João dando testemunho de Jesus, ou a pregação de João Batista. Mas é João Batista falando de Jesus. Amém? E ele vai usar elementos da natureza para falar a respeito daquilo que Jesus vai fazer. Amém? E ele vai então usar esse tema aqui no verso 10, né? Ele diz, versos 10 e 11: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai falar então da missão de Jesus. Então, para a gente entender do que João Batista está falando, nós vamos ver um dos milagres de Jesus, tá bem? Marcos capítulo 8, verso 22 ao 25. E chegado a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos dele, nos olhos daquele homem, e impôs as mãos, e indagou: vês alguma coisa? O homem, levantando os olhos, afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Deixa eu tocar aqui, que eu não vou prestar atenção aqui e vou acabar me empolgando aqui. Vamos lá. Quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão assim, ó: poxa vida, Jesus teve que orar 2 vezes para curar o cego. Acho que foi semana passada que eu falei na igreja. Foi semana passada que Jesus dava uma ordem, né? Aí agora vem a palavra dizendo que foi trazido um cego, e aí Jesus ele tem que orar 2 vezes para o cego enxergar, para o cego ser curado. E quando ele enxerga, ele vê os homens como árvores. O que esse homem estava vendo? Por que ele viu as pessoas, e na versão diz como árvores que andam? Aqui diz o que? No 24, árvores caminhando. Eu vejo pessoas como árvores caminhando. Primeiro vamos ver esse como é que eu vou dizer, como é que aconteceu esse milagre. Jesus está na cidade, amém? E aí trouxeram para ele um cego e rogaram que o tocasse. Jesus poderia perfeitamente ter imposto a mão, ter orado por ele, ter curado o cego e pronto. Mas ele não faz assim. Quando a gente vai ver os milagres de Jesus, a gente vê que não existe um padrão quando Jesus cura alguém. Nesse aqui ele cuspiu no olho do cara. No outro ele deu uma palavra. No outro ele disse: pode ir que você vai chegar lá, vai estar curado. No outro ele chegou e chamou: vem para fora, Lázaro. No outro, sempre não havia assim um padrão, não havia, tem que ser desse jeito. Já pensou se fosse o padrão, fosse esse, cada um que quisesse receber uma oração, a gente tinha que cuspir na pessoa e ela ser curada? Interessante, né? Mas aí ele pega, verso 23, e diz: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus levou ele para fora da aldeia. Jesus tirou do meio de todo aquele movimento, de todo aquele barulho, de todas aquelas coisas, levou ele para fora da atenção das pessoas, e lá fora, longe da visão das pessoas, longe de toda a agitação, ele então aplicou a saliva, impôs as mãos. E aqui a gente entende uma coisa interessante, que Jesus quer muitas vezes tirar a gente do meio da agitação, do barulho, da confusão, que muitas vezes a gente vê que quando Jesus ensina a orar, ele disse assim: você pega e faz o quê? Entra no teu quarto,
você sozinho com o Senhor. Você vai orar, você vai falar com Ele, você e Ele. Muitas vezes Jesus quer nos tirar de todo aquele barulho, de toda aquela agitação. Mas por que esse homem enxergou as pessoas como árvores que andam? Então, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. A primeira vez que o homem enxerga, ele é um homem cego. A palavra não disse se ele nasceu cego, não, apenas disse que ele era cego. Mas era alguém que já não tinha mais visão. Então Jesus ora, ele passa a enxergar, mas a primeira vez que ele vê os homens como árvores que andam. E aí Jesus pega e põe as mãos de novo. Agora ele já não põe saliva, já não é a mesma coisa. Ele impõe as mãos e o homem então passa a enxergar com nitidez, com perfeição. A palavra ainda diz que ele passou a ver com perfeição. O que o homem enxergou primeiro? Ele teve uma visão, uma visão espiritual. É como se o Senhor abrisse os olhos dele para que ele visse o mundo espiritual. E no mundo espiritual, você é uma árvore. Aí diz, pastor, agora o senhor vai... Não, o pastor está viajando. Diga para nós, Senhor, no mundo espiritual, na visão espiritual, você é uma árvore. Mas não é só eu que estou falando isso. No primeiro texto que nós lemos, lembra lá do primeiro texto de Mateus 3,8? Quem primeiro fala e faz toda essa, usando termos como se nós fôssemos árvores, é João Batista. É ou não é? Então vamos ler lá de novo. Mateus 3, 8 a 11. Produzir frutos que mostrem vosso arrependimento. Quem produz fruto? Árvore. Verso 9. Não presumais de vós mesmos assim temos por pai Abraão, porque eu vos digo, essas pedras Deus pode levantar, gerar filhos a Abraão. Verso 10. O machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no... Ele não está falando de árvore, ele não está falando como se fosse um jardim. Jesus, ele não disse uma vez, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. O que a videira é? É um tipo de árvore. Amém? Vamos lá. Então ele diz, volta ali. O machado está posto à raiz das árvores. E a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Verso 11. Então, em verdade, eu vos batizo. Então ele terminou de falar, vai falar do batismo do Espírito Santo e do batismo de fogo. Quem está dizendo que nós somos árvores? Não sou eu. Eu não estou fazendo assim, uau, o pastor entendeu uma coisa extraordinária e tal. Não, mas quem está falando é a palavra. Não, pastor, mas você pegou uma interpretação isolada, você pegou um texto isolado, porque a regra de interpretação diz que a gente não pode pegar um texto isolado, desse texto isolado, querer levantar um ensino, querer levantar abrir um entendimento sobre aquilo num texto isolado. Mas a palavra de Deus, ela vai falar em outros textos que nós somos árvores. Amém? Diga para o irmão, que árvore que você é. Vamos ver? Jeremias 7:17. Aliás, 17:7. Jeremias 17:7 e 8. Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será... Vamos ler junto lá? Ele será... Só o Maurício está aqui hoje. Vamos ver, todo mundo junto, fazer que nem as crianças lá. Ele será... uma árvore plantada junto às águas, em que se estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto.
que a palavra está dizendo lá? Volta ali no verso 7. Olha o que diz lá no verso 7. Bendito o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé. O homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, ele é, no verso 8, ele será como uma árvore plantada junto às boas águas. E ali está falando de árvore, ali está falando de raízes, e ali está falando de folhas, e ali está falando de frutos, e ali está declarando claramente: aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Amém? Então diga para o irmão: você é uma árvore, irmão. Você é uma árvore. E ele está dizendo assim: se a sua confiança está no Senhor, as circunstâncias não te afetam, um período de sequidão, de sofrimentos, de lutas não te perturba, e você mesmo no meio da luta continua frutificando, continua dando frutos. Por quê? Porque você está plantado em Cristo. Ele é a água da vida. Você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Quem é o ribeiro? Jesus, a água da vida. Então você é uma árvore, amém? Bem, mas não podemos pegar apenas um versículo e dizer: agora temos dois, mais ou menos, já podemos defender um pouco essa teologia. Vamos lá no Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12 e verso 15, até o 15. Salmo 92, 12 ao 15. Os justos florescerão como? Os justos florescerão como a palmeira. Lá dizia antes: será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Agora está dando nomes a essa árvore. Ela está fazendo uma comparação a essas árvores. Algumas vezes ela vai dizer que nós somos como um carvalho, outras vezes ela vai dizer que nós somos como a palmeira, outras vezes ela vai dizer que somos como o cedro do Líbano. Então ele está dizendo aqui, o justo florescerá como a palmeira. Quem é o justo? Quem é o justo? Quem é justo aqui? Deixa eu ver. Temos que não sabem ainda se são justos ou não são. Então você foi justificado, Jesus te tornou justo, amém? Então você é justo. E ela diz: você florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Verso seguinte: onde você está plantado? Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14: mas mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Verso 15: para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então a palavra agora, primeiro diz que você era uma árvore plantada junto ao ribeiro. Agora ela está usando o nome de árvores daquela região do Mediterrâneo, para dizer a você, usando o nome dessas árvores, como você é, porque às vezes nem você sabe o que você é. Muitas vezes você não sabe o que você é em Cristo, você não sabe qual é o teu lugar, você não sabe qual é a tua autoridade, você não sabe exatamente qual é a tua identidade em Cristo. Então ele vai dizer: você é como você florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então diga assim comigo: a palmeira é símbolo de vitória, perseverança e capacidade de se manter verde meio nas adversidades. A palmeira tem essa característica. Então a palavra está dizendo assim: você será como a palmeira. Mas aí depois ele diz: essa palmeira, ela tem raízes profundas e o tronco dela é flexível. Então ela se curva, mas não quebra. Ela se curva, mas não quebra. Então ela vai suportar os ventos
ela vai suportar as intempéries, ela não vai morrer. Você lembra que Jesus, ele fala na parábola do construtor, ele diz alguém que construiu a sua arca e construiu sobre a rocha a sua casa, então vieram o quê? Os ventos, as águas, a tempestade, e bateram com força naquela casa, e ela não caiu, porque ela está firmada sobre a rocha. Ela está só, ao invés de dizer que você é uma casa e que vai suportar as dificuldades e intempéries, ela está dizendo que você é uma árvore, e ele vai usar o símbolo de uma árvore que é indestrutível e que suporta os tempos ruins. Ele está dizendo: você florescerá como a palmeira, você vai se manter firme, você vai suportar. Mas depois ela vai dizer do cedro do Líbano. Então diga assim comigo: cedro do Líbano significa crescimento e força, representa estabilidade, robustez e crescimento contínuo. Amém? Então quer dizer, o que o cedro do Líbano está nos dizendo? O cedro do Líbano é uma madeira que não, por exemplo, tem madeiras que pega broca, tem madeiras que pega cupim, tem madeiras que são atacadas por fungos, por pragas. O cedro do Líbano não, ele é uma madeira incorruptível, e ela suporta as grandes altitudes, ela suporta as grandes alturas. Ele simboliza uma fé sólida, ele simboliza uma fé inabalável, ele simboliza alguém que resiste às dificuldades. Então a palavra está dizendo: você é como o cedro do Líbano, você é uma árvore, você é uma árvore, você é como o cedro do Líbano. O que a gente aprende? Talvez você agora está enfrentando os ventos, as tempestades, as lutas, as dificuldades que surgem na nossa vida. Talvez agora você está na fase assim que você está chorando, em que você está enfrentando a grande dificuldade. Talvez você está vivendo aquela palavra que diz que o choro pode durar uma noite. Talvez você está vivendo aquela palavra que diz que aquele que sai andando e semeando e chorando, depois ele vai voltar. Então talvez hoje você está vivendo um momento em que você olha para si mesmo e diz: mas eu não sou o cedro, mas eu não sou a palmeira. Mas se você está firme diante das dificuldades e as circunstâncias não estão ditando qual é a tua condição, a circunstância que você está vivendo, ela não está te empurrando para longe do Senhor. A circunstância que você está vivendo não significa, aquela circunstância, ela não é o que você é. É um momento, é um tempo, é uma fase, é algo que você precisa enfrentar. Mas a palavra está dizendo que se a sua fé for inabalável, se a sua fé permanecer firme, que se você tiver raízes no Senhor, se você tiver raízes no Senhor, você não vai cair, você não vai ser derrubado, você não vai ser vencido. Muito pelo contrário, você vai frutificar. E ele diz uma coisa interessante, ele diz: você vai frutificar na velhice. E você sabe que quase nada frutifica na velhice. Quando o Senhor veio lá a Abraão, e disse para ele, depois de 25 anos esperando a promessa, o cumprimento da promessa, e daí o Senhor sempre dizia: vou te dar um filho, vou te dar um filho, vou te dar um filho. Mas aí um dia o Senhor veio e disse: daqui a um ano, agora ele deu um tempo, deu uma data. E aí Sara ouviu aquilo e disse: agora? Era estéril, então para ela qualquer fase não era uma fase favorável. Ela não podia ter filhos. O Senhor podia ter tido há 25 anos, e também o milagre teria que ser grande, porque de igual forma ela era estéril. Então, se o Senhor dissesse para ela com 99 anos, com 150 anos, com 200 anos, de qualquer forma seria um milagre. Mas então, quando o Senhor diz: daqui a um ano ela vai estar com um filho, ela se riu, foi depois chamada a atenção, porque ela disse: mas agora eu sou velha. Mas o problema não é que ela fosse velha, o problema é que ela era estéril, e qualquer momento era um momento ruim. Então florescer na velhice já é um milagre. Amém? Florescer na velhice já é um milagre. E aí o Senhor diz assim: o cedro do Líbano, ele vai
dar frutos, mesmo no meio da crise. E é interessante aqui, deixa eu ver, ele diz alguma coisa interessante: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Tá bom para você? Você já entendeu que você é uma árvore? Amém? Você é uma árvore? Ali falou de raízes, e quando não falou das raízes, ele aponta para uma árvore cujas raízes são profundas, ele aponta para uma árvore cujas raízes são firmes, ele aponta para a capacidade incorruptível de uma árvore, para falar que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente também não deve se corromper e se deixar se corromper pelo pecado. Agora vamos ver, veja bem, a palavra ela vai falar coisas boas, como nós vimos, nos mostrando como árvores, mas ela também vai falar de coisas ruins, de coisas negativas. Ela não só vai dizer que você tem um potencial extraordinário de ser representado por uma palmeira, de ser representado como um cedro do Líbano, de ser representado por uma árvore plantada junto à fonte, e que mesmo no período de seca vai fortalecer, vai frutificar, vai crescer. Agora ela vai falar algo que não é bom. Ela vai falar de algo que não é bom. Vamos ver, Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Agora ele está falando de uma árvore que não é boa, e ele fala de uma raiz de amargura. Então o nome da árvore é? Qual é o nome da árvore? Qual é o nome da árvore? Amargura. Se a raiz é de amargura, então a árvore se chama amargura. Mas sabe como é o nome da raiz de amargura? Mágoa. A mágoa. Sabe que quando você vê uma pessoa amargurada e uma pessoa amargurada, ali é muito interessante que ele diz assim, que nenhuma raiz de mágoa, uma água venenosa, brote e vos cause confusão. Então diga assim comigo: a mágoa é venenosa. Diga assim comigo: uma pessoa amargurada é venenosa e vai contaminar os outros. Vamos dizer que eu tenho me desentendido ali com o Michael, e aí houve uma mágoa, um ressentimento, uma amargura. Então o que? Isso aí é pura verdade. Aí o que vai acontecer? Vai começar um envenenamento, porque a palavra que está usando esse termo não sou eu, ela diz a mágoa venenosa. Quando rompe um relacionamento, tá? Vamos falar, marido, mulher, namoro, aconteceu alguma situação, rompeu o relacionamento terminou entre tapas e beijos. O que vai acontecer? Tanto o rapaz quanto a moça vai encontrar alguém, e a ideia é envenenar a pessoa contra o outro. A ideia é envenenar a pessoa contra o outro. Então a ideia é, às vezes, mentir, exagerar, para que o outro seja o que a justiça chama de desqualificar. Nesses sei lá quantos anos, deixa eu ver, esses 40 e poucos anos de pastorado, eu já atendi muitos casais. E eu aprendi na marra que não dá para resolver assunto de casal se você chamar só o marido ou só a mulher. Quando você vai conversar com o casal e quer resolver alguma coisa, você tem que sentar com o casal. Se você vê a esposa,
Tá? Os dois são crentes. Diga assim, os dois são crentes. Aí houve uma treta lá, vocês entenderam? Aí vem a mulher, pastor, eu posso falar para o senhor? Amém, irmão, pode falar. Daí a mulher senta e fala. Conta, porque meu marido faz isso, porque meu marido. Aí o que ela está fazendo? Ela está envenenada, ela está tomada de raiva. Então ela quer fazer o quê? Desqualificar o marido. Ela vai falar tudo, ela vai exagerar, porque ela quer que o pastor fique com ódio do marido dela. Ela quer que o pastor fique com raiva daquele homem. E aí quando a mulher sai, o pastor pensa, meu Deus, coitada dessa mulher. Como que essa mulher ficou tantos anos com esse homem? Como é que essa mulher suportou esse cara? Essa mulher, coitada, é uma santa, tá? Tem que ter uma estátua para ela. Porque olha que essa mulher viveu. Aí passa os dias, vem o marido, pastor, eu posso falar com o senhor? Pode, irmão. Daí o homem senta. Aí o homem vai fazer a mesma coisa. Ele vai desqualificar a mulher. Aí você sabe que a pessoa inventa, a pessoa mente, exagera assim. Sanguíneo gosta de exagerar. Tem algum sanguíneo aqui? Sanguíneo gosta de exagerar. A minha dor, eu estou com uma dor. Eu estou com uma dor, parece que está arrancando a minha perna. E não é nada daqui não, mas o sanguíneo é exagerado. Nós conhecemos o pai, mãe, não vou dizer o nome. E aí, quando alguém estava falando de alguma coisa, estava falando de alguma situação, ela dizia, mas tu não queres saber a minha dor, tu não queres saber o que eu passei. E aí ela começava a contar, a gente ouvia assim, mas não é tudo isso aí, né? Mas ela exagerava. Mas muito bem, o marido chega e começa a falar, e você vai ouvindo, dá vontade de dizer, botar a mão na boca, fica, meu Deus. E aí quando o marido sai, a gente pensa, meu Deus, esse homem é um santo. Deus, só falta criar as asas nas costas, assim, ele ser levado para a glória, suportar, aquela mulher é um demônio, como é que pode? Aí, eu tentei lidar com casais assim, daí eu disse, vamos sentar aqui junto o casal, vamos sentar junto aqui, vamos conversar. Aí, querido, que a gente pega até aqui o pulo do gato, entende? E aí que a gente pega quem é que mente, quem é que não mente, e aí eu começo a perguntar, mas a senhora não disse? Não. Aí a mulher faz uma cara de paisagem e diz, não disse. E aí você pergunta para o marido, mas você não disse? Não. E aí você vê que existe muita mentira. E sabe que muitas vezes, sabe como é que eu resolvi situação de casal? Olha como é que eu resolvi. E sabe uma coisa? Vocês vão para casa agora. E vocês vão namorar e acaba com essa conversa. Acabou. Você não ama essa mulher? Você não ama esse marido? Então vamos para casa. Acabou a conversa. Pronto, acabou a conversa. Era só um desentendimento. Mas o que é a questão da amargura? Uma pessoa amargurada, ela está envenenada e ela começa a contaminar os outros, todos à sua volta. É que nem você pegar uma laranja meio machucada e colocar dentro de uma cesta, e aí daqui a pouco aquilo vai passando para outro, e daqui a pouco você tem uma grande quantidade de laranjas que vão sendo, elas vão pegando aquele fungo, elas vão pegando aquelas doenças e vão se estragando, e daqui a pouco está tudo cheio de pelo, de cabelo, e aquela capa cinza de fungos, porque é assim que a mágoa faz. Ela envenena a pessoa. E a palavra está usando um termo de árvore para dizer, olha, tirou daí, filho? Olha, a mágoa, a amargura, o ressentimento vai excluir a pessoa da graça de Deus. Uma pessoa envenenada por mágoa, envenenada por amargura, cujas raízes estão nas suas entranhas, estão dentro de si, essa mágoa, esse ressentimento, isso vai gerar algo que vai separá-la da graça de Deus, que vai separá-la da comunhão do Senhor, bem como diz Isaías, os vossos pecados causam uma separação entre vós e Deus. Mas ele não está dizendo, ele está usando uma figura de uma árvore para dizer que uma raiz está dentro de você. E a palavra, quando João ele diz, olha, o Senhor ele vem, ele traz um machado, e o machado está posto aonde?
na raiz. Na raiz. E o único jeito de cessar o efeito daquela mágoa, daquela amargura, porque existe a mágoa, a amargura, o ressentimento, depois vai crescendo e se torna em vingança. A pessoa começa a planejar um jeito de se vingar, um jeito de atingir o outro, um jeito de provocar no outro um estrago. E a palavra de Deus diz que todas essas emoções conturbadas dentro de alguém que serve ao Senhor, que ama o Senhor, que deveria ser uma árvore plantada junto à fonte, que deveria ser como uma palmeira, que deveria ser como o cedro do Líbano, mas ao invés de ser essas coisas, ela está sendo uma árvore chamada amargura, ela está cheia de envenenamento, e o único jeito é entrar lá na raiz e cortar. E o machado que corta todo o efeito do veneno, da mágoa, da amargura, do ressentimento, da vingança, do desejo de vingança, se chama perdão. Esse é o machado. Nesse caso, que vai ser usado. E quem vai usar? Quando João Batista está falando de Jesus, ele fala que Jesus ele está vindo e ele traz consigo um machado que está posto sobre a raiz. A única forma de Deus curar um coração amargurado, magoado, ferido, cheio dessas coisas, é através do perdão. É preciso e necessário o perdão. É necessário que isso aconteça. Vamos ler o último texto aqui, a gente podia ver outros. Mateus 13, 20 e 21. Nesse texto, Jesus vai falar da parábola do semeador, ele vai falar de sementes, ele vai falar de árvores, ele vai falar de raízes, ele vai falar de frutos, ele vai falar de novo, usando termos de árvores. O 20 e o 21 diz: o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, o que ele não tem? Raiz. Resiste por um pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo e logo ele desiste. Raiz fala de profundidade, como a gente viu falar sobre cedro, como a gente viu de palmeira. Então Jesus está falando sobre as sementes que foram plantadas, sementes que foram colocadas no coração de pessoas, sementes que foram plantadas em terrenos diferentes, e aqui nós estamos falando de um deles. Então o que mais eu encontrei ao longo desses tempos de ministério, de pastorado? Muitas pessoas chegam à conclusão, elas precisam de Cristo, elas chegam à conclusão: eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da sua palavra. Muitas vezes quando ela se expõe à palavra, a pessoa chora, ela se comove, ela derrama lágrimas, porque dentro de si ela sabe: eu preciso de Jesus, a minha família precisa de Jesus, para curar o meu lar eu preciso de Jesus, para curar os meus filhos eu preciso de Jesus, para salvar o meu casamento eu preciso de Jesus, para pôr a minha vida em ordem eu preciso de Jesus. Mas aqui há um problema. Há um problema nessa árvore que foi plantada. Ela não tem raiz, ela não tem profundidade. Ela não tem profundidade em Deus. Ela não consegue manter um ritmo. Ela não consegue manter um ritmo, uma frequência, ela não consegue manter um padrão de permanência diante de Deus. Mesmo sabendo que Jesus é a resposta para a sua vida. Mesmo sabendo que Jesus é de tudo que ela precisa, mas porque não tem raiz, porque ela não tem profundidade em Deus, ela não tem um relacionamento claro e definido com Deus. Então quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, porque ela não tem raiz, ela desiste, ou ela cai, ou ela abandona, não é por causa de Jesus, ela abandona porque não tem raiz. E porque não tem raiz, não suporta. Porque ela vai dizer assim: mas eu tá difícil,
igreja. Eu vou dizer para você, se tivesse ar-condicionado, se a cadeira fosse estofada, se o som fosse legal, se o ambiente fosse legal, se todas as coisas cooperassem para que a pessoa saísse de casa e viesse, ela continuaria do mesmo jeito, porque o problema não é o ambiente, é que ela não tem raiz. Ela não tem raiz. E muitas vezes o que a pessoa quer não é tanto Jesus, ela quer que alguém seja o seu guru, que alguém esteja à disposição para ouvir quando ela precisa, alguém esteja à disposição para enxugar as lágrimas dela e oferecer o ombro, mas ela mesma não quer optar, escolher, decidir por criar raízes no Senhor. E enquanto ela vai andando com o Senhor, vai estabelecendo raízes, e o Espírito Santo vai realizando aquilo que ele precisa realizar, porque a gente vai se expondo à palavra, e a palavra vai nos limpando, nos purificando. Jesus fala, vós sois purificados pela palavra, vocês são lavados pela palavra, e a palavra vai limpando e ajeitando todas as coisas. Nesse andar de carruagem, a pessoa começa a olhar e ela vai vendo, meu Deus, mas eu não estou querendo me comprometer tanto assim. Eu não estou querendo me comprometer tanto. Lembra que quando o faraó, Moisés procura o faraó, ele faz 4 propostas diferentes para Moisés, e uma delas diz, vocês vão, mas não vão muito longe. Vocês ficam aqui por perto. Ele queria que fosse, mas que não fosse muito longe. E muitas pessoas, elas seguem esse conselho de faraó. Elas querem ir, mas elas não querem ir muito longe. Elas querem ir, mas elas não querem se comprometer muito. Elas querem Jesus, mas elas não querem criar raiz. Elas querem Jesus, mas não querem se aprofundar. Elas querem Jesus, mas não querem se firmar. Elas choram quando vêm até Jesus, mas elas não conseguem manter um ritmo de permanência, de ser tratado pelo Senhor, e abandonar o pecado, e estabelecer uma nova vida no Senhor. E então ela cai, porque tem pouca raiz, porque não tem profundidade em Deus, e porque quer manter uma vida superficial. Papai dizia que a casca é muito frágil, e às vezes você entra nas redes sociais, você vê muita gente falando de Deus, de textos da palavra, e aí você vê e pensa assim, uau, que pessoa espiritual, que pessoa. Mas aí papai diz, é só uma casca, sabe, que nem ovo, você bateu já era, daí já, se ficar ferido já fede, já dá problema. E às vezes a pessoa é só uma casquinha, uma aparência, só uma aparência, mas se você apertar um pouquinho, se você pressionar um pouco, logo fede, logo cheira mal, logo dá problema, porque a vida que ela vive em Deus é uma superficialidade, não suporta. E se você pegar a palavra e você vai ver a história dos grandes personagens da palavra, o que Daniel enfrentou, o que José enfrentou, o que Davi enfrentou, o que Jeremias enfrentou. Jeremias foi preso numa cisterna de lama até quase a cintura, e lá ficou por muito tempo chorando e clamando a Deus, porque o rei o chamou para profetizar, e ele não profetizou o que o rei queria ouvir, mas o que o Senhor mandou, e por causa disso ele foi mandado para a prisão. Você vai ver que esses homens, eles não tiveram uma vida fácil, legal, mas eles tinham raiz, profundidade. Você vê que quando o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz para eles, vocês não viram? Não, que vocês não entenderam como é que era a tônica do negócio, ia tocar trombeta, e você se ajoelhava e tal. Não, nós ouvimos. Nós vamos mandar tocar de novo então. Não precisa mandar tocar, rei. Não vamos ajoelhar. Todo mundo ajoelhou, e aqueles 3 moços ficaram lá, em pezinho. Não precisa. Como não precisa? Não, porque nós não vamos ajoelhar, porque a gente só se ajoelha diante do Senhor. E era o rei enraivecido, endemoniado, tomado, com orgulho ferido. Manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, vamos colocar eles lá dentro. Interessante que ele queria provocar uma dor e um ferimento grande. Ele manda aquecer mais. Quem quer fazer ferir não manda aquecer mais, deixa o fogo mais brando, para deixar sofrendo lá. Mas ele pensou, eu vou fazer um sofrimento terrível. Então ele manda aquecer 7 vezes mais. Os homens que vão, eles são amarrados, e alguém abre lá a fornalha, e quem abre a fornalha, só de abrir a fornalha já é frio, queimado, mas eles não. E eles disseram para o rei, olha,
Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós estamos aqui, nós não vamos desistir. Você está entendendo? Nós não vamos desistir, vamos ficar aqui. Foi lá, jogou no fogo e deu todas aquelas coisas que a gente viu. Eles não se queimaram, as cordas se queimaram, nem cheio de fumaça pegou na roupa deles. O rei ficou assim apavorado quando ele viu. Mas, então você vê a diferença de alguém que suporta a pressão. E na nossa vida com Deus está o fato de, se a gente não souber suportar a pressão, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não chega a lugar algum. Diga para o irmão, você tem que aprender a suportar a pressão. Irmão, você não é uma criança. Criança, quando você é recém-convertido e você ora e Jesus te atende tudo que você quer, porque você é uma criança. Mas não pensa não que no reino de Deus a gente vai ficar criança assim um tempão. Não, o Senhor vai logo já começa a levar você para você amadurecer. E aí daqui a pouco ele já começa a dizer não. E você vai ouvir mais não do que sim. Porque por ser humano, você vai fazer orações que Deus vai dizer, você nem dá para ouvir essa bobagem que você está falando. Na hora do sofrimento, faz promessas para Deus, Senhor, vai fazer que nem aquele lá, Senhor, eu vou para a guerra, então eu ofereço a pessoa na minha casa, quem me receber na minha porta, eu vou te oferecer em sacrifício. Como que alguém faz uma oração dessa sabendo que Deus não aceita sacrifício humano? Isso significa que a pessoa, quando está na pressão, quando ela está no meio do problema, ela quer uma resposta rápida, ela faz oração de tolo. Ela faz promessas que sabe que não vai cumprir. O problema é que a palavra diz que quando a gente faz um voto, a gente tem que cumprir. Então, se você não suportar, se não tiver raiz, você não cresce, você não tem profundidade, você não amadurece, você não vai em frente. Pergunta para o irmão, que tipo de árvore você é? Bom, ele está falando de Jesus, que Jesus vai vir. Lá no primeiro texto, João Batista, ele está falando de Jesus. Jesus vai vir, ele vai trazer o machado será posto na raiz. A raiz precisa ser tratada, cortada, precisa ser trabalhada para que aquilo que não é de Deus, ele saia da nossa vida. E ele fala de Jesus nos batizar no Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida é trazer sobre nós uma natureza que não é nossa, que é a natureza de Deus. E eu ouvi ontem, o pastor Andrés Bisoni. Alguém já viu? Alguém já ouviu falar de Andrés Bisoni? Um evangelista argentino, um jovem, bem moço. E ele é um homem tremendamente usado por Deus. Ele tem dons de cura, dons de milagre, libertação. E mais a mensagem dele, no caso os dons são para chamar a atenção das pessoas, mas a mensagem dele não é uma mensagem de água com açúcar, ele é uma mensagem profunda. Uma mensagem profunda. E ele falou algo interessante sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E ele diz assim, a diferença do reino para a religião é que a religião, ela quer fazer algo que ela não consegue fazer. Então ele diz assim, se você pegar um papel, uma folha de papel, e você fazer recortes de qualquer figura naquela folha de papel, ela, por mais bonita que seja a figura que você consegue fazer, não deixará de ser um papel. Ele não vai mudar a natureza do papel. Você está entendendo? Quem está tentando fazer os recortes na folha de papel para que ela pareça ser alguma coisa diferente do que é a religião. Aí ele diz, então se você pegar uma folha de papel e colocar no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. Logo haverão cinzas, mas agora não é mais papel a mesma coisa. Ela agora tem uma outra natureza. E quando João Batista está falando de Jesus, ele está dizendo assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai, quando Jesus batizar no Espírito Santo, e a gente faz essa confusão, porque quem trabalha na nossa vida para a gente crer em Jesus é o Espírito Santo, é Ele quem nos convence,
quem abre os nossos olhos, nos faz entender que somos pecadores, é o Espírito Santo. Mas quem batiza no Espírito Santo é? Quem? Hã? Vamos ler lá. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Mateus 3, verso 11. Mateus 3, 11. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem é esse? Jesus. Tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quem te convence do pecado, te leva a Jesus é o Espírito Santo. Quem te batiza no Espírito Santo é Jesus. Então Jesus, ele vem e traz o Espírito Santo, e o objetivo dessa ação do Espírito Santo é mudar a tua natureza, onde você deixa de ser a natureza adâmica e agora assume a natureza divina, a natureza de Deus. Amém? Qual árvore você é? Vamos ficar de pé e vamos orar? Qual árvore você é? Que tipo de árvore você é? Você é aquela árvore que não tem raiz, que não tem profundidade. Você é aquela árvore que entende que precisa de Jesus, mas não consegue ir a Jesus. Não consegue fazer uma escolha. Não consegue ter profundidade. Acaba vivendo uma vida superficial, onde alguém pode olhar e dizer: mas na prática não tem raiz. Ou você é o cedro do Líbano, alguém cuja fé é inabalável, alguém cujas circunstâncias não alteram a sua fé. As circunstâncias não afetam o quanto você crê no Senhor. Você é como Sadraque, Mesaque, Abednego. Se o Senhor me curar, amém. Se Ele não me curar, amém também. Se o Senhor quiser me salvar, amém. Se Ele quiser que eu enfrente essa situação, eu vou enfrentar. Mas essas coisas não vão definir o que eu sou. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nessa noite. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que nós tenhamos coragem, de firmar nossas raízes no Senhor. Que nós tenhamos coragem de firmar as nossas raízes no Senhor e de abandonar a vida superficial. Que o Senhor possa nos dar a graça de nos levantar nesse tempo, de nos levantar nessa época, onde alguns acham que ser radical é usar uma camisa de Jesus. Alguns acham que ser radical é colocar um texto bíblico no seu perfil, no seu timeline, nas suas redes sociais. Ser radical é estar firmado no Senhor, é crer no Senhor, é confiar nele, é abandonar o pecado, é dizer não para aquilo que nos afasta dele. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor, e a Tua palavra nos diz que nós somos como árvores plantadas. Senhor, nós não queremos ser como árvores que morrem, árvores sem raízes, árvores de mágoa, árvores de amargura, árvores envenenadas. Nós não queremos ser, Senhor, como árvores que não têm raiz. Senhor, a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor
são como a palmeira. Os que confiam no Senhor são como o cedro do Líbano. Os que confiam no Senhor frutificarão. Os que confiam no Senhor são incorruptíveis. Os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Senhor, nos dá graça de vivermos uma vida em profundidade contigo. Nos dá graça, Senhor, de sermos fortalecidos no nosso espírito, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para abandonarmos uma vida que não te agrada, uma vida, Senhor, que nos afasta e nos distancia de ti. Senhor, nos dá graça de sermos aquilo que a tua palavra diz que nós somos. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos olhos possam se abrir e que talvez a situação ruim que alguém está vivendo, isso não significa que este é o que você é um momento, é uma fase, e isso vai passar. Que você possa ter as suas raízes no Senhor, que você possa ser fortalecido no Senhor, na sua fé, na sua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço aí, quem está pertinho de você. Glória a Deus. Aleluia. Então, você é uma árvore. Glória a Deus. Senta aí, querido, nós já vamos encerrar. A gente vai encerrar aqui também a transmissão.